Nós vamos falar sobre o que só Jesus pode fazer por você nessa noite. Eu queria orar contigo. É um tema muito importante para que você aprenda e também deseje comunicar essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem a Cristo e que precisam saber o que só Jesus pode fazer por elas, por você também. Às vezes eu penso que isso escapa ao nosso entendimento e nós precisamos aprender isso. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar está em João 14,6. Olha o que diz essa palavra. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É com essa convicção que eu gostaria de orar contigo. Não há outro caminho, não há outra opção. Eu fico espantado de ver que dentro da nossa fé as disciplinas espirituais tomam espaço no nosso coração indevido. E nós acabamos apostando mais na nossa disciplina, a mais naquilo que nós fazemos, é o jejum, é a oração, do que propriamente no relacionamento com Jesus. O relacionamento de Jesus fica por inferência. Nós não provocamos isso. Nós não estimulamos esse relacionamento pessoal com Cristo, aquele que anda ao teu lado. E o temor, às vezes, fica mais naquilo que nós fazemos. É o dízimo e a oferta, é o jejum, é as orações, é o meu ministério que eu exerço para o Senhor, a doação dos meus dons. Mas, amado, isso tudo faz parte. Mas a essência é se relacionar com Cristo, porque Ele é o único caminho. Não adianta você fazer tudo direitinho e não ter relacionamento pessoal com Cristo. Amém, querido? E eu estou dizendo isso para que você se pareça com Cristo. Se você se parecesse com Cristo, como é o desejo do Espírito Santo, eu tenho certeza que a tua casa seria muito melhor, muito mais saudável na questão dos relacionamentos. Só que nós temos um discurso de parecermos com Cristo, mas na verdade nós somos mais religiosos, parecemos mais com a igreja, com o segmento que nós congregamos, do que propriamente com o Senhor da igreja. Dá para entender o que eu estou falando? Se nós tivéssemos o perfil de Cristo, meus amados, a nossa vida seria diferente, mas muito diferente. Me lembro que o pastor Edson Gouveia de Brasília, contando para mim que ele era um homem muito próximo de Cristo no início da sua conversão, e ele desceu numa rodoviária lá para o lado de Goiás, e quando saiu andando por meio da rodoviária, começou a cair pessoas endemoniadas. E ele parou então para orar por elas. E afluiu um monte de gente ali. Sabe, amados, quando a gente se parece com Cristo, as pessoas começam a se aproximar, porque elas têm sede de esperança, têm sede de uma nova vida, têm sede de uma vida genuína. Mas quando as pessoas começam a se desprender de nós, é sinal de que nós estamos transpirando não mais a Cristo. Eu gostaria, em nome de Jesus, que essa noite fosse uma noite assim diferenciada para a tua vida, em nome de Jesus. Pai Santo, é a tua palavra, nós estamos reunidos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar a nós. Aquilo que tu tens para fazer em nós e a partir de nós. Corrija, Senhor, os nossos caminhos, faz com que, em nome de Jesus, o nosso homem interior seja aperfeiçoado segundo a vontade do teu Santo Espírito. Nós oramos assim, para a glória e honra do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Alguém tem dúvida que existam outros caminhos? Com certeza não há outro caminho senão Jesus Cristo de Nazaré. Esse papo de que Deus é comparado a uma montanha, não importa o lado que você pega, você vai chegar ao pico dela, se você estiver bem intencionado. Eu não acredito nisso, amado. Deus corrige de fato alguns caminhos errados. Nós vamos ter o apóstolo Paulo como exemplo disso. Mas se ele não tem um encontro efetivo com Cristo, não entra na glória. Tem que ter um encontro pontual com Cristo Jesus, porque Ele é a porta. Não tem como você chegar à presença de Deus Pai se não for através de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu vou orar, eu oro nesse sentido. Senhor, Tu és o meu mestre, Tu és o meu guia, Tu és o meu redentor. Então me leva para diante do Pai, me leva para conhecer melhor o Espírito Santo, apesar do Espírito habitar em mim, me fazer lembrar das coisas que o Senhor Jesus fez e ensinou e que está revelado na palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele conquistou a minha liberdade. É por Ele que eu me achego a Deus Pai Todo-Poderoso. É por Ele que eu desenvolvo a minha vida. Ele é o meu modelo de estilo de vida que Ele deseja ver em mim. E eu preciso perceber como isso se aplica no meu dia a dia. Lendo a palavra e sendo ministrado pelo Espírito, eu vou aprendendo a moldar-se à vontade de Deus em Cristo. Amém, queridos? Nos próximos 4 domingos, nós vamos estar falando aqui de 7
ações que só Jesus faz. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos pecados, né, o perdão dos pecados e também filiação espiritual. Vamos falar sobre essa questão do pecado. Passa para nós o próximo, fazendo um favor. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa palavra está profetizada em Isaías 7,14. O seu nome será Emanuel. Isaías 9:6 é a profecia que fala que ele aqui é Deus maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, o pai da eternidade. Está profetizado 650 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ou seja, ela foi profetizada lá no Éden, quando o casal se desviou do propósito de Deus. Isso está em Romanos, pode passar o próximo. Está em Romanos, que ali a gente vê o casal se desvirtuando da vontade de Deus. Eva é acometida de uma tentação e ela então muda a direção que Deus havia dado para ela e acata a direção da serpente. Satanás havia possuído aquele animal, estava usando aquele animal na vida dela e ela entra nessa vibe, distorce a palavra de Deus e cai e dá ao seu marido. Pecado é assim, impressionante. Quando você, quer querendo ou não, cai no pecado, você vai pegar outros que estão ao seu redor. Eles vão ser abalados ou vão ser inseridos nas consequências do seu pecado, principalmente se tratando de família. No caso do casal, que é um só, amados, é condição sine qua non que a outra parte vai assumir as consequências do pecado de uma das partes. Não tem como. Mas Deus havia feito o homem perfeito, para que ele se relacionasse com esse homem para com ele, e esse homem para com a sua criação. Diz a palavra que na viração do dia o Senhor vinha falar com Adão todos os dias. Ou seja, a comunhão era perfeita, mas com a entrada do pecado, o pecado da raça entrou no nosso coração. Foi posto ou colocado no nosso coração uma semente. Essa semente do pecado, em determinado momento na vida do ser humano, historicamente falando, todos os seres humanos, ela desabrocha num determinado momento da vida. Quando nós perdemos essa ingenuidade, essa pureza que a criança normalmente traz no coração. Entramos nesse ambiente de conhecimento de fato daquilo que nós fazemos, desdobramento disso e as consequências disso. A consciência bate ali, então, todo ser humano não tem condição de manter essa semente guardada, sem germinar, sem brotar. Ela brota. O único ser humano, 100% homem, que não desabrochou foi Jesus Cristo de Nazaré. Por isso ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Romanos vai dizer, amado, que todavia reinou o pecado de Adão até aqui. A morte entrou nesse processo. Porém, é manifesto o segundo Adão, que é o resgate da perfeição, da comunhão com Deus, que vem todos os dias e age conosco todos os dias. Hoje nós sabemos, habitados pelo Espírito, essa é a obra de redenção. E esse segundo Adão vem com graça, não vem mais com lei, não vem mais com a proliferação do pecado, mas agora é com a proliferação da graça, com a proliferação desse favor imerecido e dessa comunhão íntima que nós podemos ter com a Trindade Santa, com o nosso Deus, com o Espírito Santo e com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi resgatado. E se aquele abalou a raça, diz a palavra de Deus em Romanos, muito mais a graça vai alcançar a muitos. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por essa obra que só Jesus faz. Não tem quem te perdoa os seus pecados. E em João capítulo 1, verso 29, passa para nós. Diz que no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois bem, houve o pecado lá de Adão, ele se escondeu porque estava nu. Vem, aparece com as folhas lá cobrindo a sua nudez. Daqui a pouco ele tem roupa, porque um ser foi sacrificado para fazer uma roupa para ele. E esse é o Cordeiro Santo que foi sacrificado desde a fundação do mundo. Imolado, porque já era um desígnio, já apontava para aquilo que Cristo ia fazer. Então nós temos desde o início da criação uma profecia que aponta para a cruz, aponta para que esse momento histórico onde João Batista olha para Jesus e fala: ele é o Cordeiro. Aleluia, irmão. Ele é o Cordeiro que tira o pecado, não tem outro. Não tem o que você faça para se libertar de pecado, só o perdão
da parte de Cristo Jesus. E se você acolhe isso como sendo autossuficiente para a tua vida. Incrível que na igreja eu penso que muitos de nós carregamos culpas, carregamos pesos, porque de repente entendemos isso, mas temos dificuldade de vivenciar isso. Tanto de doar o perdão, aquilo fica remoendo, como de que aceitar o perdão. Porque a gente se pesa nesse negócio. Amados, se formos andar assim com Cristo, é melhor você não andar com Ele, porque isso é neurose, isso é doença. Uma vez que eu tenho isso como um livre acesso para a minha vida e com cura, fonte de vida para mim, como é que eu vou abrir mão disso? Então eu preciso ter uma atitude de fé. Se eu perdoo, eu perdoo. Não toco no assunto. Para mim morreu. Tá cuidado, Deus sarou. Importante que quanto menos eu tocar, com mais facilidade eu vou me esquecer desse negócio. E com mais facilidade isso não vai me atingir mais. Mas quanto mais eu falar, mais isso vai me dominar. Mais isso vai nortear as minhas atitudes e os meus pensamentos. E é preciso então ter tratado isso de uma maneira pontual. Agora eu deixo aqui e me afasto. Assim como dista de nós, do Ocidente e do Oriente, o nosso pecado, nós também temos que ter a mesma postura que Deus tem para conosco, nós uns para com os outros. Amém, irmãos? Nossa vara de medir precisa ser menor, não pode ser alta. Porque se nós aumentamos muito, nem nós conseguimos viver nela. Ninguém que coexiste com você tolera viver com uma vara muito alta posta dentro de casa, posta dentro dos relacionamentos. Nós precisamos sermos graciosos e misericordiosos, entendendo que ninguém é perfeito, mas que todos precisam dar uma resposta individual, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua maturidade para com Deus. E ele então vai se relacionar com Deus com essas suas infidelidades, as suas, vamos dizer assim, fraquezas, né? Os seus pecados que ainda ele não conseguiu superar. Ele precisa aprender, e nós precisamos aprender, que ele tem o direito de ter o seu próprio tempo. Amém? Dadas essas explicações, eu queria falar sobre consequências do pecado, ou dos pecados. Que é mais fácil dizer, disse Jesus a respeito do paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a casa. Amém, irmãos? John Stott vai dizer assim: o perdão é a chave que abre a porta para a libertação da culpa do pecado. Eu acrescentei nesse raciocínio, passa para nós, fazendo um favor. É a chave também para a santidade e para a cura. Veja que o Senhor vai falar com esse paralítico, não diretamente direcionado para a sua enfermidade. Ele diz: os seus pecados estão perdoados. Por inferência, ele está dizendo que o problema daquele paralítico não era a paralisia, mas era o pecado. Muitos de nós temos a vida paralisada em algum aspecto, temos a nossa vida amarrada, porque não entendemos isso. Estamos buscando o Senhor para sermos curados disso e daquilo, para mudar o nosso temperamento nesse ou naquele aspecto, né? Para mudar alguma situação na nossa casa, quando na verdade está estabelecido um processo de pecado ali na nossa vida, até dentro dos nossos relacionamentos. Amados, é muito fácil andar em pecado, e você acha que talvez não é, mas um dos pecados que mais pega o crente chama-se omissão. Quando eu omito fazer o bem que eu sei que eu devo fazer, a Bíblia fala assim: nisto pecamos, nisto nós pecamos, eu e você pecamos. Então, se omitir-se daquilo que é vontade de Deus, eu peco, é sinal que nós já estamos dentro de um ambiente que precisamos urgentemente da manifestação da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Porque em maior ou menor grau, todos nós somos omissos. Gostamos de preservar, dentro da nossa jornada, o nosso próprio jeito de ser, o nosso tempo, as nossas prioridades, e depois nós vamos tratar das prioridades de Deus. Só nesse exercício existencial, nós já demonstramos para o mundo espiritual que Deus está em segundo lugar e não está em primeiro.
que de repente nos preocupamos mais com o pão de cada dia que nós fazemos e buscamos, do que propriamente o pão de cada dia que Deus nos dá, né? Parece que é sutil, mas não é. É muito diferente, mas é muito diferente. Um descansa no Senhor, trabalha e sabe que não é o trabalho dele que gera aquilo que Deus deseja dar para ele, inclusive o pão. O outro trabalha para buscar o pão. É uma questão de fé, de descansar no cuidado ou não do Senhor. Eu adoro Mateus 6, quando ele vai comparar nós com pássaros e com plantas, os lírios do campo. E ele fala, olha, eu cuido desses, cuido da planta e de vós. E vai estar uma palavra ali muito clara para nós. Não ansieis por coisa alguma. Não podemos ficar ansiosos, porque Deus vai prover o que você necessita. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Então, quando eu ando com Deus nessa percepção, eu começo a perceber que não só o pecado abre porta para a libertação da culpa, não que o pecado nos acomete, mas também abre uma chave ou uma porta para a santidade e para a cura da nossa existência. Porque quando eu descanso, Deus provê. Quem provê a sua vida melhor do que Deus? Fala a verdade. Ninguém. Você pode fazer o mundo e o fundo, você não vai conseguir ter a provisão que Deus deseja fazer na sua vida. Há um pecado, amado, lá em João, vamos lá, abre o próximo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um pecado de obstinação e rebeldia que eu gostaria de ler para vocês. Está em Jeremias 5, verso 23 a 25. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos o Senhor, o nosso Deus. Aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Olha só. Obstinação, rebeldia. O que é uma mente obstinada? Uma mente obstinada é aquela que caminha e pode estar caminhando com Cristo, mas enfia na cabeça que tem que ser do seu jeito. Tem que ser no seu estilo, no seu tempo, né? E todos precisam circular em torno desse, porque esse tem a sua maneira de viver. E se ninguém compartilha com ele, ele vai quebrando as alianças e vai ficando isolado e vai se somando ou se aliançando com os iguais. Amados, você vai ver esse tipo de comportamento caracterizado na nossa comunhão como igreja. Alguns grupos vão se aliançar em função de linhas de pensamento fechadas, com um ou com o outro. Há casais que andam assim. Um puxa o outro para essa situação e o outro, se não ceder, tem atrito. Porque estabelece um cabo de guerra. Porque a percepção de um ou de outro, seja o homem, seja a mulher, é trazer aquele para dentro do seu campo de experiência, do seu campo onde ele pensa que é certo. E em função dele ter argumentos e ter uma posição firme, ele atrai o outro para o seu campo e omite o outro de viver e de compartilhar o seu melhor dentro do relacionamento. Pessoas fortes, pessoas coléricas, pessoas sanguíneas têm muito disso. Tem muito argumento, tem muito posicionamento. O outro que é mais tranquilo acaba e vai se anula amanhã, se anula depois da manhã, e daqui a pouco passa desapercebido no relacionamento. Eu te digo em nome de Jesus Cristo, amado, que isso cai ou se alinha com essa questão de obstinação e rebeldia. Ninguém pode anular o seu próximo. Todos nós somos importantes dentro dos relacionamentos. E somos importantes se podemos viver com liberdade a essência que somos. Mesmo errando, nós precisamos participar ativamente de todos os relacionamentos. Eu não posso chegar ao ponto de estressar tanto um relacionamento a ponto de não caber mais lá dentro. E não posso também atribuir para os outros que de repente não toleram mais a minha postura, porque a minha postura é obstinada, é firme, é convicta. Onde está a misericórdia do Senhor? Aonde reside aí a longanimidade? Aonde reside a bondade? Aonde reside, meus amados irmãos, o entendimento que aquele e eu não somos perfeitos, somos
ambos carentes da graça de Deus e que precisamos um do outro na comunhão. Não há Espírito de Cristo nisso, não há nada de Deus nesse tipo de relacionamento, nem de pai para com o filho quando assim o é. Os pais não podem anular os seus filhos, e os filhos precisam crescer num ambiente onde eles têm a liberdade de ser quem eles são, porque aí você tem a oportunidade de ajudá-los dentro do seu crescimento. Você não pode impor para o outro um estilo de vida que é próprio seu, mas você tem que fazer por onde essa pessoa escolha os caminhos através do Espírito Santo, tendo Jesus como seu referencial e um caminho saudável que o torne uma pessoa madura. Aleluia, irmão. O contrário disso é obstinação. E nós precisamos ser alertados para isso, porque parece sutil, mas não é. Não é. Eu sei, estou falando para você de conhecimento de causa. Eu venho de um mundo do militarismo. Eu era muito duro nos meus posicionamentos. E se alguém não alinhasse comigo, estava fora. Era assim. Quando Jesus diz em Lucas, olha, aquele que comigo não ajunta se espalha, ele mostra uma radicalidade do respeito e do amor caracterizado de um modo perfeito de um para com o outro. Se você não se encaixa nisso, se você não sabe respeitar o seu semelhante, se você não sabe compartilhar a sua vida com o outro, então você não se encaixa comigo. Dá para perceber? Amém, irmão? Então é muito importante nós aprendermos, porque caso contrário, nem as coisas naturais dessa terra Deus vai te dar. Nem a chuva no tempo adequado, nem a colheita no tempo adequado, que é direito de todos. Quando nós estamos obstinados, você não tem. Deus não te faz prosperar. Espero que o Espírito Santo te convença hoje. Você saia daqui mais flexível, mais aberta para aquilo que o Espírito deseja fazer. A prática do pecado e o não confessado nos separa de Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha como é o pecado também oculto, não confessado. Quero aqui deixar um adendo para vocês na questão de confissão. Marido e mulher não podem confessar tudo um para o outro, porque às vezes fica difícil um ou outro carregar o peso dessa confissão e ele ter capacidade de doar perdão, tá certo? Porque quando a pessoa vem confessar é porque ela já está pesada, porque Deus pesa a mão para que isso aconteça. Mas às vezes, amado, você precisa buscar um crente, você homem, um homem de Deus mais maduro que você, para te aconselhar. Nós aconselhamos casais há muito tempo, e há muito tempo atrás aconselhamos um casal que vivia uma vida horrível. Estava entrando numa vida louca, porque o rapaz resolveu escolher a esposa como aquela que ia saber de tudo que passasse na mente dele, e ele começou a despejar para ela tudo o que passava na mente dele. Pô, a mulher entrou em parafuso, e não sabia lidar com aquele negócio, com a infidelidade existencial da pessoa, virou um negócio doido. E ela começou a ter umas experiências terríveis, porque ela ia dormir e um demônio entrava pela janela do quarto dela e ia conversar com ela: eu te amo, nós temos que ter um relacionamento, seu marido não presta mesmo. E estava nesse naipe. E o marido nos chamou para conversar, porque bateu no coração dele a vontade de empurrar a mulher debaixo de um caminhão. Ocasionalmente, ele estava parado, passou e falou: vou empurrar minha mulher e acaba com meus problemas. Nós chegamos na vida desse casal de missionários, crentes maduros, entre aspas. Mas por quê? Não eram orientados? Entraram nisso. Graças a Deus estão casados até hoje, estão bem, louvado seja o Senhor, mas passaram por esse perrengue, por falta de maturidade e falta de malícia. Eu, quando em determinado momento senti de confessar meus pecados para minha esposa, fui nela e falei: bem, você quer saber da minha vida? Eu preciso contar algumas coisas. Ela falou: não conta não, quero saber, fala com Deus, se vira, procura um cara mais maduro. Eu não quero saber, eu já estou resolvida com Deus, Deus te perdoou, eu também, mas não quero saber. Falei: amém, melhor assim, graças a Deus. Eu saí de lá, fui confessar para outro, né? Fui confessar meu pecado para o João Roberto Lotti, é o pastor lá, né? Meu amigo de muitos anos. Eu chamei ele para comer uma pizza e falei para ele: João, estou passando uma luta, rapaz.
Diz um adágio francês que eu posso deixar os pássaros voarem na minha cabeça, não posso deixar eles assentarem na minha cabeça, né? Mas eu falei para ele: rapaz, eu estou com uma nuvem de ave na cabeça, que é só sombra, eu só vejo isso, só penso nisso. E ele regalou o olho que nem um professor de bugiganga. Pastor, pensa isso? Não acredito. Eu falei: pastor, não sei, João, mas gente pensa. E eu estou apego nesse negócio. Aí eu percebi que o João era muito puro para minha situação. Ele não podia me socorrer. Eu falei: poxa, João, em vez de eu receber um abraço, você me dá uma martelada, pô, como se eu fosse o pior pecador de todos os homens. Busquei o pastor Edson Gouveia e ele me acolheu com mais tranquilidade. Ele me ensinou o adágio desses pássaros que você pode deixar voar na cabeça, mas não assentar-se na sua cabeça. Quando ele se assenta, vai dar problema. Tá bom? Vai sair, como diz aí, né? Titica de pássaro nessa cabeça, porque só sai isso mesmo. Procura urgentemente alguém maduro. Tá bom? Não confessa para o seu cônjuge se for na área de sexualidade, essas coisas não pode, porque senão dá pau. Dá pau. Né? Prepara uma ou outra mulher madura, um homem maduro, vai lá, busca e prepara o campo. Se você caiu, prepara o campo também, para preparar a família para, ocasionalmente, lá na frente, a gente ter condição de tratar isso. E a parte que foi, vamos dizer assim, ultrajada, que foi maculada pelo seu pecado, possa ter a opção de doar o perdão para você, que é o ideal de Deus, e caminhar como família. Amém, irmãos? Não me façam confissões precipitadas, porque geram mais problema do que normalmente resolvem. Confesse primeiro a Deus, e Ele é fiel para vos perdoar. Caso vocês não consigam se perdoar nesse processo, atente para Tiago, vai lá. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque uma enfermidade se abate. Lembra o paralítico? Qual foi a palavra de Jesus para ele? Os seus pecados estão perdoados, mas ele estava paralítico. Então há doenças que estão aí, um ciclo de doença na vida da igreja, na vida da sua vida, em função de pecado. Há situações financeiras que não mudam na sua vida, relacionamentos travados, o pecado está estabelecido, e não adianta você fugir disso. Você, mas eu sou crente, remido pelo sangue de Cristo, mas você pode estar adotando sim uma postura de omissão, enquanto homem de Deus, mulher de Deus, uma postura que Deus desaprova, tentando impor aos outros o seu estilo de vida em detrimento da deles. Ninguém é igual a você, e isso, na minha percepção em Deus, é pecado. Para serem curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. O que é justo? Eu entender que o outro fala a mim e ele é diferente de mim, eu não posso medir ele pela minha régua. Aprendi isso com o pastor Lou, um missionário já falecido, amicíssimo nosso. Laércio, nunca trate o outro como sendo você, porque ninguém é igual a você. Amém? Mas demorou para aprender, né? Samuel demorou mais ainda do que eu. Nós dois aprendemos nesse processo, porque ele também é colérico. E precisa aprender, amado. Amém, queridos? Nós não podemos medir as pessoas por aquilo que nós entendemos. Bom, a passagem do paralítico marca isso. Olha o que diz Salmo 32, do verso 2 ao 5. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Não há aquela coisa de você premeditar o mal. Bem-aventurado se você é assim. Nós não podemos ser desse tipo de gente. Você não pode armar situações para que você lá na frente se dê bem em detrimento dos outros. Quando você faz isso, Deus te mira, porque isso não tem o Espírito de Cristo. Nós não somos oportunistas. Se nós precisamos tomar uma postura e ela é necessária, mesmo que seja em detrimento de nós tomamos. Amém, querido? Mas nunca premeditar para armar para o outro, para que ele seja prejudicado e eu beneficiado. Nós aprendemos com Abraão no relacionamento com seu sobrinho que isso não cabe. Meu filho, escolhe para lá do que você vai e eu fico com o que sobrar. É mais ou menos assim. É assim que nós devemos proceder, vicariamente dentro dos processos. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Pecados não confessados faz com que a minha alma gema e os meus ossos percam a estrutura e eu começo a perder a estrutura de mim mesmo. Eu começo a perder o equilíbrio.
Eu começo a perder a capacidade de raciocinar, de tomar decisões que aparentemente são fáceis e eu não vejo. Porque o pecado está estabelecido na minha vida. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quem pesa a mão quando a gente está encobrindo o pecado? Deus. Porque Ele quer que traga luz. Não porque Ele quer te envergonhar. É porque Ele quer que você não se enferme, não adoeça, não atrapalhe o propósito dEle para a sua vida. O que Ele tem para fazer em você e através de você. Porque o pecado te afasta de Deus. Então quando nós nos vemos em pecado, nós precisamos urgentemente corrigir essa ação, confessando a Deus. E amados, se você não conseguir se libertar disso, busque essa pessoa mais madura. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu tinha um trato com meus meninos quando eles eram mais jovens. Se você falar a verdade para mim, nós estamos juntos. Amém? Não tem penalização, não tem castigo, não tem nada. Nós vamos ter um diálogo. Mas se você mentir para mim, mentir para o seu pai, mentir para sua mãe, aí nós vamos conversar diferente. Mesmo que aquela ação não foi tão desastrosa, mas a mentira não pode ser galardoada. Em hipótese nenhuma, mas a verdade precisa. A postura de coragem, de confiança e de respeito, sabendo que o pai vai respeitar a limitação dele, a besteira que foi feita, faz com que nós geremos pessoas sadias. Pessoas que têm um relacionamento num ambiente de não tensão, né? Mas de acolhimento. Então na confissão, e já recebi confissões assim dos meus filhos, bicho, abençoei na hora, falei amém. Vamos resolver isso, não pode fazer isso, por isso, orientamos. Beleza, estamos juntos, vamos embora. E agora não deixa mais isso acontecer. Mas quando vinha mentira, estava lá a presença da censura efetiva. Na minha casa você não anda assim. Se você não confiar no seu pai, se você não demonstrar respeito, é sinal que você não me ama, não ama a sua família. E se as suas opções forem diferentes da minha, eu tenho o direito de saber. Dá para entender o que eu estou falando? Deus não te amarra. Deus não pega ninguém na marra. Um ou outro na Bíblia são escolhidos de Deus, que Deus pega para o cabelo e leva para cá, com o exemplo de Ezequiel, pega Jeremias e proíbe ele de casar. São exceções. Mas nós, na maioria de nós, Papai do Céu nos dá o livre-arbítrio e te dá o seu direito de escolha. E amados, faça boas escolhas. Amém? Normalmente quando nós nos alinhamos com o Senhor, aquela palavra que o Senhor disse quando João Batista vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vem uma pomba e fala, eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Como é bom eu perceber que de repente eu sou um filho que Deus tem prazer na minha vida. Como é bom ter um filho que saiba, olhando para você, pai e mãe, que você tem prazer na vida dele. E nós precisamos ensinar isso. E nunca é tarde demais. Amém? Pecado, a palavra de Deus diz em Ezequiel que ele não pode ser transferido pela omissão ou pelo problema que o pai ocasionou, ou que a mãe ocasionou. Porque a uva verde que esse homem comeu não pode embotar a boca do seu filho. E a uva verde que o filho comeu não pode embotar, amarrar a boca do pai ou dos pais. Porque cada um, diz a palavra, dará conta do seu próprio pecado. Então não existe isso de eu sofrer junto com a má escolha do outro. Olha, eu sinto, amém, mas eu não vou passar no mesmo vale da morte que ele vai passar. Ele é meu sangue, mas ele vai ter que passar sozinho. E eu preciso ter resiliência e perseverança de olhar e não interferir, porque vai fazer um bem tremendo para a vida dele, para a vida dela, seja filha ou seja filho. Seja o seu discípulo, é preciso deixar cada qual assumir as consequências das besteiras que escolheu fazer. Amém, queridos? Eu não posso entrar junto disso e falar, não, vamos sofrer junto, não. Eu fico de longe. E se eu perceber que ele não aguenta mais, aí nós vamos socorrer. Tal qual Paulo fez com aquela mulher, aquele homem que foi excluído da igreja em 1 Coríntios porque dormia com a concubina do seu pai. Desrespeitava o leito do seu pai.
Paulo olha e fala, isso não é inadmissível. Seja entregue a Satanás. Esse camarada, ele foi, e depois, com excessiva tristeza, ficou largado na rua. Ele falou, acolha-o novamente, para que ele não morra, não pereça, e é acolhido. Amém? Então tem um momento de acolher, mas a consequência você precisa deixar passar. Eu creio piamente que esse paralítico estava passando de consequência de pecado na vida dele. E Jesus chega no momento certo para declarar isso. Pois bem, vamos falar sobre filiação espiritual. E sabendo que em pecado, amado, isso fica muito complicado. Porque até as coisas naturais, que são a nosso favor, tudo que está no mundo é bom e é para nós, para o nosso proveito, nós não vamos obter se estivermos aí com posturas pecaminosas, com obstinação de mente. Sabe quando você escolhe alguém ou então aquela pessoa é difícil de lidar e você traz ela no coração pesadosamente, você não quer ligar, você não quer participar, é o parente que você não faz questão de ter, é o amigo que foi amigo, mas é o irmão que de repente teve uma confusão e eu estou distante. Nós precisamos resolver essas coisas, amém? Pacificar esses relacionamentos no coração, perdoando e sendo perdoado. Aí então essa filiação tem tudo a ver. Vamos caminhar, faça favor. Muda o próximo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai, papai, papai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. É herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Então, quando nós fazemos parte da filiação de Deus, Deus nos faz herdar algumas coisas. E uma dessas coisas é esse privilégio de nós não sermos mais dominados por nada. Essa semana nós vamos estar jejuando, adquirindo domínio próprio. Amados, não deixe o seu bolso dominar você. Amém? Tendo muito ou tendo pouco. Gostaria que Deus desse o necessário para você. Porque quando coloca muito, dizia o João Sintra, aquele que congregou conosco, que até o andar do homem muda quando ele está com o bolso muito cheio. Ele muda, ele estufa o peito. E ele muda o jeito de andar. Está altivo, né? E quando nós não temos dinheiro? Diz o pastor Edson Gouveia que ele foi pregar numa igreja Assembleia de Deus, e o costume era todo mundo orar de costa para a membresia da igreja, né? E ele então tinha as cadeiras lá, e ele foi orar e lembrou que um dos sapatos dele estava furado, no início do ministério dele. E ele colocava papelão. Ele falou, qual dos pés agora? O direito ou o esquerdo? Ele ficava tampando assim. Ele falou que o sapato era tão fino que dava para saber o valor da moeda quando pisava em cima. Quando nós temos pouco, nós não andamos, né, de uma maneira austera. Ficamos abatidos, como que isso determinasse se somos ou não aprovados por Deus. Aonde está a nossa confiança? Aonde nós temos posto a nossa esperança, a nossa vida? É no sucesso? É nos tempos de dificuldade? Isso é que muda o meu ânimo? Ou quem eu sou em Cristo? Sabe, amados, eu vejo que alguns de nós poderiam prosperar muito. Mas muito, porque tem vocação para isso. Mas Deus limita. Por quê? Não temos maturidade ainda de termos um relacionamento com Cristo, mas nos relacionamos com as coisas. Como eu disse, com as disciplinas e não com o Senhor da igreja. Nós não podemos se relacionar com as coisas fazem parte, mas a essência é Cristo. Vamos ficar de pé. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Pede para o louvor vir à frente. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Você que é pai e que é mãe, você não ocupa o lugar do seu filho no momento de dificuldade? Está lá junto com ele? Você acha que Deus é diferente de você? Ele é muito melhor do que nós. Ele vai cuidar de você. Não vai deixar você sozinho ou sozinha nesse negócio. Ele vai andar contigo. E Ele sabe a distância. Ele sabe guardar a distância onde você
se esforce, onde você determine continuar. E se você cair, Ele vai te ajudar a levantar. Aleluia, irmão. Louvado seja o Senhor. Em Romanos, capítulo 8, verso 1, diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu gostaria, em nome de Jesus, que nessa noite, enquanto nós tocamos o louvor, você abrisse o seu coração. Se você trouxe culpa para dentro desse ambiente e ainda se sente culpado, ou se você se sente ainda penalizado ou penalizada pelo pecado que um dia passou pela sua vida, ou se você está vivendo dentro desse ambiente, ou se você hoje foi despertada ou despertado em relação ao seu cônjuge, a sua própria vida e os seus filhos, que de repente existe gente dentro de casa fazendo o que quer com a sua própria vida e não dando a opção dessa família se unir em torno disso para resolver essa questão diante de Deus, estão andando de modo obstinado. É hora de você parar e entender que Jesus se faz presente. E Ele vai dizer, como disse ao paralítico: os seus pecados estão perdoados. E sabe, irmãos, tem muitos de nós que vivemos tanto tempo dentro do pecado, tanto tempo guardando sentimentos ruins, que hoje estamos com um barulho que a gente não consegue dominar. Aqui na nossa mente, as nossas emoções estão nos machucando, estão tentando nos tirar do propósito que Deus tem. Estão tentando nos colocar numa situação de uma redoma onde eu tente me proteger do meu semelhante. E eu me omito dentro do meu relacionamento porque eu vou comedir tipo de compromisso que eu vou ter com esse ou com aquele. Porque de repente meus pais me frustraram. De repente a mulher que eu amo, o homem que eu amo, no caso você mulher, te frustrou. Mas você não pode comedir o amor de Deus. E nem se proteger de amar. Ame ardorosamente. E amar, amados, custa. Precisamos olhar nos olhos uns do outro e falar: me perdoa. Eu fui muito duro. Já fiz isso com os meus filhos. Como eu era ignorante, meu Deus do céu. Pedi perdão para eles. E sabe, quero crer que eles acolheram isso e que isso está sendo cura para a vida deles. Meus filhos dizem: você mudou muito, pai. Eu falei: o tempo fez mudar. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos mudar. Eles estão vendo mais Jesus em mim do que o pastor. Antes era só o pastor. Não reajam, mas sejam amorosos dentro desse processo. Deixa o cântico ministrar no teu coração.